Hoje nós vamos viver a Assembleia de Deus em ação. Este é um menino que nos inspira, que nos ensina. Eu sempre disse para ele, é um dos corações mais simples, humilde e ensinável que eu conheço. Falei para ele, Pedro, quando eu crescer eu quero ser igual você, cara. Grande, né? Mas é um menino de Deus. Faz aproximadamente 3 anos que ele está aqui com a gente. E ele sempre, pastor, eu quero pregar, pastor, isso. Era pastor na Assembleia de Deus. E está com a gente aqui. E eu sempre falava, Pedro, vai chegar, vai chegar. E esses dias ele me mandou uma mensagem que não tinha como não chegar, né? E tenho certeza que nós seremos completamente abençoados. Abra aí seu coração e Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, te damos graça pela vida do Pedro. Obrigado porque ele é um presente de Deus para nós. Que ele seja canal de bênção nesta noite, que ele seja usado e ousado para a honra e glória do Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa noite. Muito honrado, estou tremendo tanto, irmãos, vocês não têm noção de como é o peso da responsabilidade de estar aqui em cima, irmão. Obrigado, querido. Glória a Deus. E essa honra eu devo ao meu pastor, agradeço muito por ter me ensinado a ter paciência. Calma, meu querido. Calma que vai chegar o dia, vai comendo um pouco de sal com a gente, vai aprendendo com a gente, vai caminhando com a gente, e na hora certa a porta vai se abrir, e você vai conseguir colocar para fora tudo que está queimando, que está ardendo aí dentro de você, aleluia. E chega esse dia, irmãos, hoje, essa honra de estar aqui em cima, eu não tenho palavras para externar, a alegria que queima aqui dentro, sabe, irmãos? É motivo de muita alegria estar na presença do Senhor. E esses louvores que foram escolhidos hoje para denotar, para expressar essa alegria de como é estar na presença de Deus, não tem palavras, irmãos, para expressar. Palavras são insuficientes para descrever o tamanho da alegria que é estar na presença do Senhor. Que é estar neste lugar, neste altar, um lugar santo, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito forte, que eu tenho certeza que vai falar muito no coração de vocês. Eu preparei algumas páginas aqui, irmão, são poucas coisas, eu falei para o pastor, são 2 horas no mínimo, pastor, para eu poder desembolsar, para eu poder falar tudo que Deus fez. Peguei até uma prova que eu tinha lá e usei como rascunho. Ele falou, irmão, você não pode pregar 3 horas, não é vigília, aleluia. Falei, tá bom, eu vou me conter, eu vou tentar, irmãos, eu vou tentar. Vocês me ajudam aí no glória, no aleluia, vai dando lugar, aleluia, que Deus vai falar muito com vocês. Atos, capítulo 9, versículo 15, abra aí. Olha o barulhinho de Bíblia, que lindo, irmãos. Glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, disse assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Senhor, eu não quero invalidar a oração do anjo da igreja, do meu pastor, que eu amo muito, do meu pastor predileto, Jesus. Aleluia.
Não quero invalidar a oração dele, mas, Senhor, eu quero me colocar na Tua presença nessa noite, Senhor, porque a Tua presença vale mais. Aleluia, porque a Tua presença vale mais do que qualquer coisa, Senhor. Aleluia, eu quero que o Senhor venha nos usar, ó Pai. Humildemente eu me coloco diante de Ti, Senhor, e peço que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Que o Senhor fale aos nossos corações aqui, Senhor. Eu quero ser simplesmente o canal, o vaso do Senhor aqui nessa noite, mas para que o Senhor fale aos nossos corações aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmãos, Deus chamou Saulo, vocês conhecem a história. Sabe que ele perseguia o povo de Deus, ele era um crente zeloso pela lei. E quando ele viu aquele movimento de crentes sendo batizados, de pessoas sendo curadas, de milagres acontecendo, ele achou aquilo muito estranho, então ele tinha ordem para perseguir todos os cristãos. Só que em um dado momento, ele montado em um cavalo, Jesus, o próprio Senhor, teve um encontro com ele. Em um clarão, em uma luz muito forte, chegou diante dele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele, aleluias, impactado com aquele clarão, falou: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo, quem você está perseguindo? E ali ele cai do cavalo, ele fica 3 dias cego, sem enxergar. E Deus usando Ananias falou: vai lá. E ele falou: Senhor, mas eu sei quem é Saulo, é um homem que tem autoridade para perseguir o povo de Deus, eu não vou lá. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Porque importa ele saber o quanto vale a pena sofrer por amor ao meu nome, vale a pena sofrer por amor a Cristo. Aleluia. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, irmãos. Aleluia. Eu quero discorrer um pouco em paralelo a essa passagem e falar de um jovem chamado Henrique. Menino que foi criado na igreja, nascido e criado na igreja. Um rapaz muito bem educado pelos seus pais, muito humildes. Cresceu na periferia de Vila Menque, aqui em Osasco, aqui perto. Sempre louvando a Deus na igreja, no conjunto dos jovens, no culto das crianças. Estava sempre presente nos cultos de ciclo de oração, assembleano raiz. Ciclo de oração toda segunda-feira, às 2 da tarde, das 2 às 3 oração, depois palavras, pregações, testemunhos. Foi um jovem criado na igreja sob os princípios da palavra. Jovem vai crescendo, vai fazendo a obra, vai cantando nos corais, aleluias, mas chega em um dado momento, que ele fez a seguinte oração: Senhor, eu ouço tantos pregadores, contando tantas experiências, eu quero ter experiência também para contar. Olha que oração perigosa, irmãos. Eu quero ter experiência, sabe? Eu quero ir para as igrejas, eu quero testemunhar, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero fazer tudo. Aleluia. Oração perigosa. Passa-se alguns anos, agora ele já é adolescente e entra nessa fase de adolescente. Irmãos, eu trabalho com adolescentes de 13, 14, 15 anos, dando aula de matemática para o ensino fundamental 2, 8º, 9º ano, e às vezes, esporadicamente, para o ensino médio. E é uma fase difícil. Adolescente é difícil de trabalhar. Adolescente rico ainda, que mora em Alphaville. Eu fui dar aula particular uma vez em um desses condomínios, o rapaz só faltou tirar minha roupa para me revistar. Falei: você é professor tal? Sim, eu vou na casa tal, na rua tal, na Alameda tal. Vou dar aula particular, está aqui meus documentos. E tive que fazer todo esse trâmite que é necessário por conta da segurança. Aí a moça liga e fala: não, pode liberar, é meu professor e tal. Ele olhou, mediu de cima a baixo, né? Tudo bem, pode ir. Mas adolescente não é fácil, e assim foi na vida do Henrique. Jovem criado na igreja, aleluia, crente desde berço,
Mas às vezes o berço é crente, não a pessoa, não é? Aos 15, 16, 17, 18 anos, ele fica fraco. Ele fica desanimado com a igreja, desanimado, e vai dar um passeio no mundo. Aleluias, esse passeio no mundo custou caro. Em 1 Pedro 2,20 fala assim, portanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque é a vez de praticar o mal? Ou seja, que honra há em você ser perseguido porque você praticou o mal? Há alguma honra nisso? Não, é só consequência das suas atitudes. Mas, entretanto, se suportais sofrimento quando fizeste o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Ou seja, se você for preso, por exemplo, injustamente por estar pregando a palavra, se você quer arde no seu coração o desejo de pregar em países comunistas, em países onde é proibido ter culto, aonde você hoje tem a liberdade, a alegria, o prazer de estar na presença do Senhor, sem estar se preocupando se a polícia vai prender. Nós temos essa liberdade, mas porventura almeja o seu coração de pregar nesses lugares, e eles forem presos por estar fazendo a obra do Senhor, isso é digno de louvor diante de Deus. Em contrapartida, que honra há se eu for preso porque eu matei, porque eu roubei? Não tem honra alguma. Lembra que o jovem Henrique pediu para Deus experiências? Aleluias, ele orou pedindo experiências, e começou a se misturar com os jovens lá da quebrada, começou a andar por maus caminhos, começou a desviar-se dos caminhos do Senhor, já não estava dando mais ouvidos aos seus pais, já não estava mais indo para a igreja, já não tinha mais aquela chama. Sabe uma brasa, irmãos, quando fica longe das outras brasas, o que acontece com ela? Ela vai se apagando. Aleluia. E o seu pai falava: filho, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Salmo 1 também diz que bem-aventurado é o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o jovem, aleluias, que obedece aos seus pais. Por isso é justo, irmãos. Sabe o jovem quando sai dos caminhos do Senhor e começa a andar segundo os conselhos dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, não tem mais o seu prazer na lei do Senhor e não medita mais de dia e nem de noite, mas fica ouvindo os seus amigos. E o seu pai falava: filho, seus amigos somos nós, eles não são seus amigos. Amigo teu que te chama para balada, que te chama para ir para o crime, que te chama para usar drogas, que te chama para fazer qualquer outra coisa, não considere isso como amigo. Quem é o seu amigo então? Quem está orando por você. Aleluia, você que sai na balada, sai na noite, mas a mãe está orando lá. Aleluia. Jovem, escute os seus pais. Jovem, honrem aos seus pais, eles sabem o que é melhor para você. Ah, mas o meu pai é careta, eu sei o que é melhor para mim. Não sabe não, não sabe. Dê ouvidos. Honra o pai. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida longa. Olha só que lindo, irmãos. Você jovem, quando você ouve o seu pai, quando você honra o teu pai, quando você obedece o seu pai, além de ser uma promessa de Deus, em que tudo que você fizer prosperará, o Senhor estará contigo, é um dos segredos da longevidade. Quer viver bastante? Quer chegar aos 100 anos? Honra seu pai e sua mãe, obedeça. Uma vez eu estava dando aula, Marcelo, e o menino levantou e falou: professor, você está tirando
Está me tirando, pro. O que você ganha no mês, eu ganho em uma noite de trabalho. Eu olhei para os olhos dele e falei: você ganha até muito mais do que eu ganho no mês, numa noite só. Mas eu consigo chegar em casa e dormir em paz. Coloco a cabeça no travesseiro e durmo e descanso. Mas e você, meu? Você tem 17 anos. Qual a sua perspectiva de vida? Você acha que você vai chegar aos 23? Você acha que você vai atingir a maioridade? Você não consegue dormir, você não tem paz, porque você tem que ficar sempre atento quem vai invadir a sua casa, se vai vir uma gangue rival. Você não consegue ter paz, porque o pouquinho com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada, nada. Eu não sei que autoridade foi essa para eu ter falado para um traficante, mas Deus me usou naquele momento. Aleluia. Deixa Deus te usar, meu irmão. Não tenha medo, porque o Senhor se responsabiliza. A autoridade de Deus que vem sobre a sua vida, o Senhor se responsabiliza. Não temas, não pare, não te espante, sou eu teu Deus. Aleluia. Oh. 3 semanas depois teve uma chacina ali na Vila Menck. Isso foi em alguns anos atrás, nem lembro mais. Mas teve uma chacina lá, André. Uns 15 jovens morreram. Teve uma briga de gangue lá, sei lá, uma limpa que fizeram lá. E aquele jovem que eu falei para ele, ele não estava no meio deles. Isso que é importante, irmãos, uma palavrinha lançada, uma sementezinha de nada lançada, quando cai em um coração fértil, em uma terra fértil, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai germinar e vai dar frutos. Aquele jovem escapou, porque eu não negligenciei a salvação dele. Deus me usou e eu falei, estava na sala de aula, não importa, Deus me usou, Deus mandou, Deus falou comigo e eu externei a palavra de Deus para ele. Hoje, esse jovem é pai de família, trabalha em empresa, aleluia. Imagina, irmão, se eu não falo nada, ele provavelmente continuaria na vida do crime e teria morrido. E o atalaia, Deus cobra daquele quando você negligencia. Sabe o atalaia lá em Ezequiel? Quando Deus manda e a pessoa fala, eu não vou falar nada, e a pessoa morre no seu pecado, Deus cobra de ti, porque Ele te mandou e você não falou. Agora, se Deus te manda, você fala e a pessoa continua no pecado, aí é por conta e risco dele. A sua parte você fez. Aleluia. E aquele jovem Henrique foi alertado pelos seus pais, não deu ouvido. Foi alertado por Deus, que Deus usou um jovem chamado Leandro. E ele falou, Henrique, se você não voltar para a casa do pai, que é o seu lugar, eu vejo você atrás das grades. Ele falou isso num domingo de manhã. Na segunda-feira do dia seguinte, dia 11 de agosto de 2003, 20 anos atrás, volta na sua memória onde você estava há 20 anos. Alguns não tinham nem nascido, eu mesmo não tinha nascido ainda, quem dera. Outros já eram adolescentes, assistindo Dragon Ball Z, que era da hora. Na Band, 2 horas da tarde, a gente corria para assistir Dragon Ball Z. Alguns já tinham um pouco de idade, alguns já serviam a Deus, mas pensem na sua memória, 20 anos atrás, dia 11 de agosto de 2003, o Henrique foi com uma galerinha, em Osasco, no centro. Eles tinham o costume de passar filmes lá no calçadão, sabe no calçadão? Estava passando o filme lá, Gladiador. Aí os meninos se reuniram e falaram, vamos roubar. O Henrique não tinha muita experiência, mas foi no embalo e roubou. Um roubou celular, outro roubou um Discman. Nessa que eles tomaram, saíram correndo, saíram vazados. E o Henrique, mais um outro menino, Oséias, menor de idade, estava junto com ele. Não conseguiu escapar. Foi preso. E
não lembrou da mensagem, do alerta. Deus usando, hoje ele é pastor Leandro. Ele não deu crédito, não ouviu. Jesus, segura. Ele não deu ouvido, irmãos, e foi preso. Dia 11 de agosto, estava frio ainda. E ele com roupa simples, uma calça moletom. Din-din-dom, né? Rap é o som. E estava lá todo malandrão, achando que podia. E foi preso, pastor. Já tinha 19 anos de idade, já era maior, já respondia por si. O que era menor foi embora na mesma noite. Mas ele ficou. Eu quero dar um tema a essa pregação, até anotei aqui. Aleluias. 916 dias. Quantos dias? É um bom tempo, não é, irmãos? 916 dias é o processo que alguém que orou pedindo experiência com Deus. Lembra que ele fez a oração? Eu quero ter experiência com Deus, quero ter propriedade para falar alguma coisa, eu quero ser respaldado empiricamente quando eu falar alguma coisa. Oração perigosa. Aquele que almeja o episcopado, uma excelente obra almeja, diz o apóstolo Paulo, né? É uma grande responsabilidade, irmãos. Alguns têm noção, mas tem alguns outros que não têm noção do quanto é responsabilidade você ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Uma tão grande nuvem de testemunhas fica ao teu redor. Eles te observam, o seu andar, o seu caminhar, a sua postura. Em todo o tempo a pessoa é observada. E quando você dá um deslize, olha lá o crente, né? Os crentes são assim, já generaliza tudo. Então você tem uma grande responsabilidade, irmãos, de representar o próprio Deus aqui na terra. Amém? Oh, glória. Começa então o início do processo. Aí vai a primeira página. Glória a Deus. Quanto tempo eu tenho, pastor? Aleluia, irmãos. O roubo, ele saiu com um colega para roubar. E veio então à prisão, se cumprindo o que Deus havia usado o pastor Leandro. A pior coisa que tem é quando você não dá crédito à pregação, quando você não dá ouvido ao que Deus fala contigo. E Deus, ele tem maneiras distintas de falar. Ora Deus fala através de um louvor, irmãos. Eu vaguei mundo afora, mas eu encontrei, aleluias, a presença do Senhor vale mais. Olha só as mensagens que estão sendo ministradas através das canções. Aleluia, e particularmente é algo que eu amo fazer, é estar aqui em cima louvando, adorando ao Senhor, ministrando, aleluia, de forma cantada, mas a responsabilidade é a mesma. Aleluia. Oh, um jovem inexperiente, só vivia na igreja, agora tendo que pagar o preço por sua desobediência. Pensa, irmão, 19 anos de idade, encarando um lugar cheio de pessoas bonzinhas, há 20 anos atrás, estou falando agora não. Aleluia, passa-se 10 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu trabalhava numa empresa ali em Taboão da Serra, e todo dia, pastor Rafa, a gente passava em frente ali, não passava em frente ao CDP de Osasco? Todo dia a gente passava ali em frente, na ida e na volta, e toda vez que eu passava ali em frente, eu ficava lembrando do jovem Henrique naquele lugar. Eu ficava imaginando e lembrando o sofrimento que é estar naquele lugar, enjaulado num lugar pequeno, cheio de gente.
em condições desumanas, mas ele estava lá, pagando o preço da sua desobediência. Não é fácil. Um ano depois veio a condenação. Não foi solto, era réu primário, mas mesmo assim, não foi solto. Mãe, você que tem o seu filho ainda encarcerado, não ore para ele sair. Como assim? Não ore para ele sair da maneira que ele entrou. Fale para Deus: Senhor, tenha um encontro com o meu filho naquele lugar. Jesus, faz um milagre na vida dele naquele lugar, Senhor. Liberta ele, limpa, cura, batiza com teu Espírito Santo. Usa ele naquele lugar, mas eu não quero que ele saia de lá da maneira que entrou, ou pior ainda. Mude a sua oração. Ore para que ele tenha um encontro real com o Senhor, irmãos. Veio a condenação, Marcelo. 6 anos e 10 dias multa em regime fechado por um assalto, 157. Réu primário condenado a 6 anos. Imediatamente quando veio aquela condenação, começou a revolta. Ele ficou revoltado, e não é para menos. Ficou revoltado, começou a usar drogas, queria sair de lá a qualquer custo e se vingar de todo mundo. Um jovem que foi criado na igreja, pastor Rafa, nunca tinha fumado, nunca tinha bebido, não sabia o que era cocaína, não sabia o que era maconha. Começou a usar todas essas porcarias para tentar atenuar o seu sofrimento, minimizar a sua dor. Mas não é com paliativo que a gente minimiza a dor, irmãos. A dor, ela faz parte do processo, pastor. O próprio Jesus falou: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Aleluia. Não podemos anular a dor, mas devemos aprender com ela. Aleluia. Veio então o bonde. O bonde, para quem não conhece, é a transferência de uma unidade provisória, porque CDP é Centro de Detenção Provisória 1 de Osasco, ali no quilômetro 18 da Raposo. Você pode ir pelo Rodoanel, que fica mais fácil. Veio o bonde, cantou o bonde. Ele foi transferido para a penitenciária de Getulina. Fica a uns 450 quilômetros daqui de São Paulo. Agora ele já não é mais um preso provisório, agora ele já é um preso condenado. Agora ele já tem uma matrícula, 291472. É uma matrícula agora, como se fosse um CPF de interno. 291472. Ali ele começou a se envolver ainda mais com os criminosos. Muitos irmãos do comando, foi se misturando, foi, se envolvendo, começando a usar mais drogas ainda. Numa noite, algum tempo já depois, ali naquele lugar, uns 400 dias, bate aquela depressão, aquela angústia, aquele medo, aquela opressão maligna. E ele lembrou de um hino que dizia assim: Dó maior, maestro. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo cantar. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu sua mão para me ajudar. Quem foi?
Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e sua vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei, tudo está perdido, não parece um amigo, tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, me dizendo assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Aleluia. Foi quem? Foi Jesus Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro, sua vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e sua vida me deu. Aleluia. Aleluia. Nessa noite que ele lembrou desse louvor, irmãos, ele lembrou do amigo fiel, que não te abandona em momentos que você mais precisa. Pastor Rafa, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor, todavia, jamais esquecerá de ti, porque Ele te ama, Ele pagou um alto preço por mim, por você. Aleluia. Naquela noite ele teve um sonho, dia 20 de novembro de 2004, por volta das 3 horas da manhã. Ele teve um sonho, e é do mesmo jeito que está relatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, que diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Ele teve essa visão, irmãos, e ele lembrou do seu tempo na casa do Senhor, ele lembrou do tempo que louvava ao Senhor na mocidade, ele lembrou da época em que ele adorava o Senhor em espírito e em verdade. Ele se lembrou e falou: Jesus, me dá mais uma chance. Eu sei o que vai acontecer com quem ficar quando o Senhor voltar. Ele puxava, ele via toda a sua família subindo, irmãos. Era uma visão muito clara. A sua mãe subindo, ele segurava na barra da saia dela, falava: mãe, me leva junto contigo, mãe, não me deixa aqui não. Mas em Isaías 59 diz que o que causa divisão entre Deus e o homem é o nosso pecado, que faz separação. E a salvação, ela é individual. A mãe não pode salvar o filho, nem o filho salvar a mãe. É para que todo aquele que nele crê. Aleluia. E ele ouviu uma voz audível, pastor: filho, eu vou te dar mais uma chance.
Aleluia. Ele acordou desesperado, gritando, falando: Senhor, obrigado por mais uma chance. Acordou todo mundo que estava lá na cela. Falou: Henrique, você está chapando, meu? Todo mundo dormindo aqui, você gritando aí: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Era uma loucura, irmãos, que ele não queria parar de viver aquele momento, recebendo de Deus uma segunda chance. Aleluia. Uma semana foi o tempo que Jesus libertou ele das drogas. Já estava viciado já, imagina, 500 dias já, irmãos. Já estava viciado já. Em uma semana, Jesus limpou ele do vício das drogas. Cocaína, maconha, cigarro. Limpou. Eu conheço pessoas, Rafa, que fazem tratamentos para se libertar das drogas. Meu sobrinho mesmo ficou internado numa clínica, mas não consegue. Já fugiu algumas vezes, não consegue. Por quê? Quem liberta, irmãos, é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas também tem o porém. A pessoa tem que querer ser liberta. Se não partir de você o desejo de ser liberto, você vai tentar lutar com as suas forças. Talvez consiga por algum determinado tempo. Mas é muito provável que a abstinência, sabe, aquela fissura, aquela vontade incontrolável de usar novamente vai te dominar. Agora, quando entra a intervenção do divino, entra a intervenção do Senhor, Ele limpa, sem deixar vestígio. Ele limpa de uma forma inexpugnável. O Senhor, Ele é perito em transformar quem não é nada, sabe, transformar o lixo em luxo. Deus tem esse poder, meu amado. Você, mãe, que tem um filho que ainda está aprisionado nas drogas, começa a orar por ele e fala: Jesus, liberta, Pai. Já tentamos todos os paliativos e não conseguimos, mas o Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor tem o poder para libertar. O Senhor tem poder para salvar, para curar. Cura. Lança essas palavras quando ele estiver dormindo. Põe a mão na cabeça dele e lança essas palavras. Libera a palavra, aleluia, de cura, de libertação. Que o Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. Uma semana depois, aleluia, Deus já estava começando a usar ele naquele lugar. Ele começou a pregar em dias de visita. Ele começou a pregar para as pessoas, para os irmãos do comando, sem medo. Lembra daquele sequestro do irmão do Zezé de Camargo? O Wellington Camargo? Em que um dos criminosos cortou a orelha dele? Aquele cara, Júnior, de 2 metros de altura, Deus pediu para o Henrique: vai lá e fala o que eu te mandar. Ele chegou diante daquele grandão, Golias, e começou a falar: o Senhor tem obra na sua vida. Enquanto você está aqui, sua mãe está orando lá por você, e ela está pedindo para que o Senhor te transforme, te cure, te liberte, te tire dessa vida. Porque ainda há perdão, ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, mas plantada junto a ribeiro de água, ela vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Você só está vivo aqui porque grande é o plano que Deus tem na sua vida. Aleluia. Olha que ousadia. Estava tremendo, como eu estou aqui, mas também não negligenciou a palavra de Deus. Teve ousadia e coragem. Aleluias. Em um dia de visita, tinha um criminoso bem respeitado lá, bem da liderança, né? E o Henrique estava lá olhando para ele. Jesus falou para ele: vai lá perto dele. Senhor, mas é um criminoso, tá?
como se os demais não fossem. Ficou com medo. Mas Deus falando com ele, falou: você está com medo por quê? Está igual Jeremias falando que ainda é uma criança que não sabe falar. Jeremias, abre a tua boca e eu encherei. Abre simplesmente a tua boca que o Senhor te enche. E ele chegou lá perto dele e cantou assim, dó maior. Aleluia. O que aconteceu com aquela alegria e aquela paz que tu transmitias e aquele brilho no teu olhar e aquele choro por te enxugar. Volte, pois Cristo te espera. Ele quer te salvar. Tudo que você perdeu ainda é teu. Cristo espera que tu voltes para teu lar. Aleluia. E aquele irmão, aquele moço lá, coração quebrantado, carrancudo, assim, ó, coração de pedra, né, que se aquebrantou depois da música, depois da mensagem. Ele foi disfarçando assim, meio chorando. E Deus falou para ele, usando o Henrique: olha, não temas, cara. Eu sei que você reluta em sair do crime e tem que abrir mão de tudo que você tem, mas vale a pena. A presença do Senhor, ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que a fama. A presença do Senhor vale mais. Abra mão, vale mais. Aleluia. E ele chorando ali, disfarçadamente, ouviu aquela mensagem, ouviu aquele louvor. Aleluia. E eu tenho certeza que aquela semente plantada, hoje provavelmente eu não tenho mais contato, aleluia, mas deve estar na presença do Senhor, pregando por aí afora, pastor Rafa. Toda semente, irmão, que você lança, às vezes cai em terra seca, que vem o sol, aleluia, vem os intempéries e acaba queimando aquela semente. Às vezes também cai em uma terra com espinhos, que ela cresce, mas se sente sufocada e morre. Mas eu tenho certeza que em uma hora ela cai numa terra boa, e essa terra boa ela planta, ela germina, ela cresce e dá frutos. Aleluia. O importante é lançar a semente. Aonde vai cair, determina o Senhor o terreno propício. Mas lance a semente. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus, deixa eu correr aqui, Pai. Passou-se agora 800 dias. O Henrique já estava falando com Jesus: Senhor, já estou aqui um bom tempo, Pai. A experiência que eu pedi, eu lembro. Já está bom. Já tenho propriedade para pregar, já consigo ir nas bocadas pregar a Tua palavra, já consigo chegar diante de criminosos de alta periculosidade e falar: ei, desça na casa do oleiro, desça, porque ainda tem esperança. Quando você lança a boca no pó, lança a boca no pó, talvez assim haja esperança. Aleluia. Veio então a transferência de Getulina para uma outra penitenciária. E o Henrique falou: Senhor, eu achei que era transferência para casa, não outra penitenciária. Calma, eu ainda tenho obra com
contigo nesses lugares. Se Deus te chamou, meu amado, não olha para trás, porque a alma do Senhor não tem prazer naquele que lança a mão no arado e olha para trás. Sabe, assuma essa responsabilidade que Deus te chamou. Assuma, carrega a cruz todo dia, negue-se a si mesmo e siga o Senhor. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Veio então o bonde, agora para a penitenciária de Reginópolis. É longe, visitas nunca mais teve. Tem a gíria que o pessoal fala que é o fundão, né? Tá no fundão. Aonde? Valparaíso, né? Reginópolis, muito longe, é a região centro-oeste do estado de São Paulo. E ali ele começou a fazer obra, irmãos. Começou a pregar, não tinha igreja naquele raio que ele foi colocado. Então ele começou a orar. Mandou mensagem para os diretores, falou: a gente precisa de uma igreja, sabe? Reuniu o pessoal. O que precisa para ter uma igreja? Ele falou: precisa ter pelo menos 12 pessoas, porque a cela tinha capacidade para 12 pessoas. No mínimo, né? 12 camas, né? E ele, com a chegada do Henrique, ficaram em 11 crentes, ele faltava um. Então ele orou, falou: Jesus, ou converte alguém daqui, Pai, ou manda alguém já preparado, algum guerreiro preparado, que esteja disposto a lutar essa peleja aqui conosco, Senhor. Uma semana depois chegou o outro irmão, o pastor, um negão, 2 metros de altura, homem de Deus. Chegou em mim e falou: olha, pastor, o que estava faltando chegou. Vamos para a briga. Já tinha as pessoas suficientes, pastor Rafa, para abrir a igreja. Então abriu a igreja, 12 pessoas. Coincidência, né? 12 apóstolos, 12 pessoas. Pois é. E ali começaram os cultos. Todo dia, quando batia 6 horas da tarde, o pastor Henrique ia lá na capa e falava: olha a oração. E começava a adorar a Deus com louvores da harpa, né? Aonde guiar-me, meu Senhor. Começou a cantar, fazia as orações lá, André. E Deus bradava naquele lugar. Ele recebeu uma carta de um dos seus irmãos, em que ele falava: Henrique, ora pelo Éder, ele está terrível aqui, ó, usando muita droga, roubando dentro de casa, para sustentar o seu vício. Ali o pastor Henrique, Rafa, colocou no coração, falou: Jesus, liberta o meu irmão. Ele fez uma campanha de jejum e oração durante 3 dias. 3 dias, sem comer e sem beber nada. É o máximo que uma pessoa consegue ficar sem beber água. 3 dias. Ficou o primeiro dia, segundo dia, já não conseguiu dormir, porque, não sei se você sabe, mas quando você fica muito tempo sem comer, seu corpo ele entra em um outro estado, sabe? Ele vai... Tem um livro do pastor Luciano Subirá, eu estava lendo ele, Cultura do Jejum. Ele já fez mais de 40 dias só na água. É terrível, mas vale muito a pena. E ele falou para Deus: Senhor, eu quero receber uma carta do meu irmão, aleluias, relatando ali o encontro que ele teve contigo, Jesus. Ao final dos 3 dias, uma semana depois, veio a carta. E na carta ele falava: olha, Henrique, eu estava sendo espancado, mas eu pedi para Deus: Senhor, me dá mais uma chance. E ali os caras que estavam espancando ele, ouviu o barulho da polícia, mas não tinha polícia nenhuma. Era o livramento de Deus para com ele. E ali ele todo travestido, aleluia, com roupas de mulher, entrou numa igreja, numa Assembleia de Deus, num ciclo de oração às 2 da tarde. Ali todo ensanguentado. E o pastor que estava pregando naquele momento falou: olha, Éder, grande é o plano que Deus tem na sua vida. E ali ele se converteu. Deus libertou ele das drogas, Deus libertou ele
aleluias, da homossexualidade. Hoje ele é um pastor, tem sua igreja, tem sua família. Aleluia. Aleluia. Quando você coloca no seu coração, irmãos, o desejo de interceder, a intercessão é forte, orando por alguém, colocando essa pessoa nas mãos do Senhor, Jesus ele vai entrar e vai fazer um milagre. Continue orando, continue intercedendo pelo seu familiar, pelo seu chefe, pelos seus vizinhos, continue intercedendo, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. $850 dias já. Aleluia. Ele falou para Deus: Senhor, tá bom, né, Pai? Tá bom, né? A experiência já está latente já. Aleluia. Deus fala para ele: calma, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Cantou o bonde mais uma vez. Agora a sua pena seguiu em progressão ao regime semiaberto. Já estava há mais de 800 dias. Então o regime progrediu para o semiaberto. Aí de Reginópolis, ele foi transferido para o IPA de Bauru, que era uma unidade, Instituto Penal Agrícola de Bauru. Ali ele trabalhava de dia, né? E em épocas de saidinha, poderia sair, se tivesse bom comportamento e tal, todos aqueles requisitos. Em Reginópolis ele conheceu uma pessoa e amou a família daquele jovem. Nos dias de visita, ele não tinha visita, então ele se aproximava daquele jovem, fez uma amizade. E no primeiro dia que ele teve uma saidinha, em dezembro de 2006, pastora Mica, a primeira coisa que ele fez foi na casa dos seus pais, pegou o trem, foi lá para Jundiaí e foi visitar aquela família. E ali começou a fazer a obra do Senhor. Levava seu violãozinho, começava a cantar, a louvar, nas casas, nas vizinhanças, ali no Jardim Tamoio, lá em Jundiaí, uma quebrada. Mas não importava, ele pregava em Alphaville, mas também pregava nas quebradas. Quer dizer, Alphaville ainda não, mas nas quebradas ele ia. E ali, pastor João começou a pregar para aquela família, começou a falar do amor de Deus. Aleluia. Por isso que é bom você dar lugar. A semente ela cresce, irmãos. Hoje, 20 anos depois, essa família aceitou Jesus naquela época, pastor Rafa. O pai aceitou Jesus, a mãe aceitou Jesus, os filhos aceitaram Jesus, os vizinhos, alguns, essa família ganhou para Jesus. E hoje eu tenho a honra de dizer que o jovem Henrique, chamado Pedro Henrique Soares, 20 anos depois, aleluia, eu tenho o privilégio de ver essa família aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Quem é o jovem Henrique, pastor João? Eu não acredito que é você, Pedro. É você. O jovem Henrique sou eu, irmão. Pedro Henrique Soares. Matrícula 291472. Que em 11 de agosto de 2003, por desobediência, teve que passar por um processo, porque orou pedindo experiência com Deus.
E todo dia, pastor Rafa, quando a gente passava ali em frente, aquele CDP, eu lembrava daquele tempo, 20 anos depois, tão latente. Irmãos, eu não poderia escrever nada aqui, mas como eu aprendi com o meu pastor Rafa, que nós devemos ter um esboço, né? Devemos ter uma introdução, o conteúdo, eu quis fazer jus a tudo que você me ensinou, pastor, e coloquei aqui. Mas mesmo 20 anos depois que tivesse em branco essa folha, não tem como esquecer, porque uma experiência com Deus, ela fica, aleluias, ela fica fixada na sua mente, no seu coração, e jamais você esquece. Teve um dia, André, eu peguei o violão, estava de férias do colégio, parei o carro ali na estação Domingos de Moraes, peguei o violão, entrei no trem e falei: olha pessoal, peço desculpas, não estou pedindo dinheiro, hoje vocês vão ter uma viagem diferente. Comecei a adorar a Deus ali naquele lugar, e tinha uma moça, André, que estava na estação da Domingos de Moraes. A gente foi até Itapevi e voltou até a Lapa, e ela não desceu, porque Deus falava no meu coração: tudo isso que você está falando é para libertar essa vida, essa menina que ia se matar, essa menina que ia morrer, ia tirar sua vida através de você, aleluias, ela não vai fazer isso. Podia estar em casa, irmãos, de férias. Deixei a Pamela lá no trabalho dela. Falei: amor, eu vou pegar o carro, vou parar lá na estação e vou começar a cantar. Não quero nem saber. Aleluia. E aquela moça que Deus ministrava no meu coração e falava, ela ia tirar a vida dela. Jesus salvou. Imagina, Thales, se eu não faço nada. Se eu falo: eu não, tenho vergonha de cantar. Eu tenho vergonha de cantar. No meio de todo mundo, imagina, uma pessoa culta, estudada, professora. Vai se algum aluno me ver aí. Deixa Deus te usar. Dá lugar. Deixa Ele te usar, irmãos. Às vezes uma vida morre porque ninguém fala de Jesus para ela. Às vezes uma pessoa se lança de uma ponte porque não tinha ninguém ali para falar: ei, não faça isso, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida, não faça isso. Aleluia. Para encerrar, aleluia, 916 dias depois, Jesus falou: pronto, meu filho, agora sim, agora você pode ir embora. Já foi cumprida a sua obra nesse lugar. Agora sim você está pronto. Agora sim você entendeu o porquê sofrer por amor à minha palavra. Agora você entende que vale a pena sofrer por amor a Cristo, porque o sofrimento faz com que o seu caráter seja moldado. Aleluia. 916 dias depois, cantou a liberdade. Primeiramente em forma de saída temporária, né? Na saidinha de Natal de 2005, ele foi para casa, viu seu pai, matou a saudade da família. E ele ficou uns 8 dias de saidinha, né? Entre Natal e Ano Novo, uma semana praticamente. Chegou a hora de voltar, ele fala: pai, eu não quero voltar, pai, quero ficar aqui, já sofri o suficiente naquele lugar. E o seu pai, muito usado por Deus, falou: filho, pode voltar, cumpra, pague o seu débito com a sociedade, pode voltar, porque dia 25 de janeiro de 2006 você vai estar aqui definitivamente. Olha que autoridade, pastor, aleluia. Isso que é profecia, deu data e hora. Aí ele voltou em paz, voltou, pegou o ônibus ali na Barra Funda e foi. Ficou lá, passou os 20 e poucos dias que ele ficou nem voltou sem nada, sabe? Não precisou nem levar mala, voltou sem nada. O carcereiro falou: meu, você voltou sem nada?
Que fé é essa? Voltei sem nada, porque eu só vou ficar aqui mais 22 dias. Porque era um dia 3 de janeiro de 2006, né? Então ele voltou e ficou mais aqueles 22 dias. Quando deu o dia 25, cantou o nome no alto-falante. Pedro Henrique Soares, matrícula 291472, compareça aqui. Aí ele chegou lá chorando, falou, o que aconteceu e tal. Deu uma de desentendido. O que aconteceu? O que eu fiz? Ele, não, pode arrumar suas coisas que você vai embora. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Aleluia! Para encerrar, pastor, cumprindo a 1 hora que eu falei, Deus havia prometido tantas coisas ao jovem Pedro Henrique Soares. Mesmo com essa passagem, Deus abriu porta de emprego em empresas multinacionais. Cumpriu o que disse que estudaria em universidades. Ele tem formação em matemática, pós-graduação em gestão de qualidade, pós-graduação em física e matemática aplicada. Prometeu uma família. Deus deu uma esposa, 3 filhos lindos, irmãos, que é a razão de viver do papai. Tudo que Deus prometeu, e ainda Ele naquele lugar, há 20 anos atrás, o Senhor cumpriu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu na minha e na sua vida, vai se cumprir. Espere com paciência no Senhor, e tudo que Ele prometeu, se cumprirá. Aleluia. Pastor João Carlos, quando eu falei para ele, olha, oh, meu lindo, eu vou pregar dia 9, né? Eu aguardei só 3 anos, mas vou, né? E ele falou, oh, irmão, eu vou estar aí. Abriu mão de sua agenda, porque é um pastor abençoado. Eu vou estar aí, quero te honrar, meu irmão. E ele veio, pegou o trem lá em Jundiaí, veio para cá, desceu aqui na Vila Clarissa, fui lá, busquei ele. Passou uma tarde maravilhosa comigo, com a minha família, almoçou. Ficou muito feliz, porque a sementinha que foi lançada gerou frutos, e hoje é um pastor abençoado. Aleluia. E eu quero agradecer, meus amados, primeiramente por essa rica oportunidade. E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quem como eu não sabia desse testemunho? Que poderoso. Você entendeu o que o Espírito Santo está querendo fazer nesta noite, meu irmão? Ele quer te apontar. Eu queria que o Henrique liberasse uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Da mesma forma que este Espírito gerou algo poderoso dentro dele, gere dentro de nós. Enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava falando, a palavra que queimava o meu coração, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então feche os seus olhos. Você não veio aqui à toa. Meu irmão, meu coração está saindo aqui queimando por Jesus. Eu quero Jesus, eu quero. E
Deus tem algo para você nesta noite. E o Henrique, este homem de Deus, o Pedro, vai liberar algo de Deus sobre você.